Como é que vocês desenvolveram esse modelo? O que que ele leva em consideração? Bom, esse modelo traz várias novidades em relação às abordagens tradicionais. A nossa hipótese é de que a cascata de transmissão é não homogênea. A gente não tem um tipo de agente, mas a gente pode ter mais do que um tipo de agente. A cascata homogênea leva em consideração um tipo de agente infectando outras pessoas que se tornarão, por consequência dessa infecção, também agentes infecciosos. Então, nós mudamos várias coisas no modelo. A primeira é que não é um modelo de infecção direta, mas um modelo de contato. Então, ao invés de a gente fazer um modelo de casos de infecção, você teve o contato, já infectou, nós fazemos um modelo de transmissão, com uma probabilidade de infecção. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, então, apresentar aqui quem é que está trabalhando nesse trabalho, né? O título do trabalho é um modelo de cascata multiplicativa não homogênea para a transmissão pandêmica do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença conhecida como COVID-19. Tá, então, eu estou liderando essa pesquisa junto com o professor Érico Hempel, do Departamento de Física do ITA, e mais os estudantes de doutorado, a Nielaxe Josh, o Rubens Salter, o Luiz Arantes Filho e a Marilyn Banhes, que são alunos, todos os 4 são alunos do programa de doutorado em Computação e Matemática Aplicada do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Legal. Bom, aqui à esquerda você tem um exemplo de uma cascata tipicamente homogênea, ou seja, a gente tem um agente em vermelho distribuído em 3 camadas, L1, L2 e L3, onde ele pode, então, infectar aqui 2 e em sequência, esse vai também infectar 2 e assim por diante. Então, essa cascata é muito simples, é um modelo homogêneo, porque ele distribui de forma homogênea a taxa de infecção. Então, Certo. o modelo canônico, digamos, mais adequado para começar esse tipo de estudo é um modelo baseado num fluido social, né? Uma transmissão. Em geral, os fluidos sociais eles são estudados para a gente entender como que se dá uma cascata multiplicativa de transmissão de informação, por exemplo. Você tem uma informação, você passa aquela informação para mais 2 pessoas, aquela vai passando, só que as pessoas podem passar a informação de maneiras diferentes, com intensidades diferentes da verdade ou da mentira, enfim. E aí, esse é um tipo de modelo muito interessante para aplicar para esse caso que nós estamos tentando modelar agora, que é o da pandemia. Bom, então, quando a gente olha, isso aí já é bem conhecido das pessoas que estão acompanhando, né, as diversas abordagens nos dados, né? Esse é o número de infecção contra o tempo. A gente vê que tem duas maneiras de ver isso, né? Sem medidas de proteção, nós atingimos aqui um crescimento exponencial, que vai ter um pico muito grande do caso de infecções, consequentemente um número muito grande de letalidade, e depois ele cai. Então, quer dizer, a gente cai numa endemia mais rapidamente, mas tem um saldo muito negativo em relação à letalidade. O que a gente faz é tomar medidas de proteção que vão achatar essa curva, jogando, então, digamos, no tempo, né? A pandemia vai durar um pouco mais, mas nós vamos ter um número de total de casos de infecção muito menor e, consequentemente, casos menor de letalidade. Então, a ideia é entender, por exemplo, no nosso modelo, se o que está acontecendo no Brasil é o que está em vermelho ou se é em verde. É isso que o nosso modelo vai mostrar, na verdade, para que caminho nós estamos indo. O modelo não homogêneo, como é que ele é? Você parte, em vez de você partir de um agente, você pode partir de mais de um agente. Nós estamos seguindo o modelo de turbulência social. Nesse modelo, nós temos 3 tipos de agente. Então, isso se adequa muito bem ao caso do Covid-19. Então, nós temos aqui o primeiro agente, aqui, esse em vermelho, ele tem um agente aqui nesse exemplo, né, que é o exemplo de semente. Se nós tivermos mais de um agente no total, né, a energia dele ou a potência dele em quantidade aqui, ela equivaleria a 70% da cadeia. E nós chamamos
esse agente aqui, de agente 1, e a taxa dele é exatamente como a cadeia homogênea 2, mas ele vai contaminar apenas uma pessoa. Tá? Então, nós estamos quebrando a homogeneidade local aqui também. Então, ele contaminaria 1 nesse primeiro estágio. Esse aqui iria ter contato com 2, mas contaminaria 1. E na última camada aqui, ele contaminaria 1. Tá? Ok. Então, no final das contas, se a gente contar quantas pessoas contaminadas pelo primeiro agente, a gente teria aqui um mínimo de 2, caso ela interrompesse aqui na primeira camada, o que é possível acontecer, e teríamos um máximo de 4 infectados, que então daria um F1 aqui de 2 a 4. Isso é o que nós chamamos de fator esperado pelos modelos homogêneos de pandemia. E em que escala de tempo? Em 12 horas, né? Que é a escala do dia, a escala de um dia, onde o contato é potencializado. Ou seja, metade do dia você está dormindo, está sem contato com ninguém. 12 horas você está lá agindo e está em contato com as pessoas. Tá? Então, essa medida aqui ela pode ser de 12 horas e em cada 2 horas, por exemplo, a gente pode ter um número estimado de pessoas com possibilidade de estar infectada. Muito bem. O segundo agente aqui seria um agente com uma potência de 25%, em vez de 70%. Ele é um agente mais raro, né? Quer dizer, num total de N agentes, isso equivaleria a 25%. E esse agente, o que ele vai fazer? Ele vai ter contato com 4 pessoas de uma vez. E ele vai ser muito mais potencializado localmente. Ele vai ter aqui, desses 4 que ele tem contato, ele vai conseguir infectar 3. Aí aqui a regra aqui do fluido social, você tira 1 e cai para 2 aqui. Tá? Então, daqui um só vai infectar 2 e depois cai para 1 também. Então, no final da cascata, que ela não está toda aqui por questão de simplicidade, né? Nós vamos ter lá no final 1 também 64. Então, nós vamos ter no mínimo aqui 4 que estão aqui em cima, nessa camada que poderia parar por uma questão de medida de contenção, por exemplo, e poderia chegar até 7. Então, o fator aqui desse segundo é de 4 a 7. Na terceira, a gente tem um terceiro agente, mais raro ainda, 5%, né? Com R igual a 3, R0 igual a 6, ele vai, seguindo o mesmo critério, ele vai infectar 6 e para quebrar a homogeneidade, porque se eu não quebro a homogeneidade, que ficaria 2 e 2 aqui, eu quebro, ponho 4 de um lado, 2 do outro não infectados. Desses 4, eu vou infectar 3 nessa, 4 menos 1, e aqui 3 menos 1, 2. Então, se eu contar em cima aqui, eu vou ter 4, mais 1, 5, esse fator vai ser no mínimo 5, e no máximo 10, que é um fator bem alto, né? Para esse tipo de agente. Bom, o que se encaixa nesses agentes, né? As pessoas que vão trabalhar, que estavam indo trabalhar, tinham contato normal, voltam no seu carro sozinho ou dando carona para mais um, no máximo, né? Eles são desse grupo aqui. Esse grupo aqui, ele se encaixa muito bem com as pessoas que têm um número maior de contatos. Por exemplo, as crianças na escola poderiam se encaixar aqui, poderia ter crianças que se encaixam aqui, crianças que se encaixam aqui também. Depende do tipo de escola, do tipo de criança, tamanho das turmas e etc. Você vê que tem a não homogeneidade, é um caso bem real, tem que ser levado em consideração. Entregadores de iFood, por exemplo, o pessoal de Uber, motorista de táxi, né? Então se encaixam nisso aqui. Motoristas de ônibus, professores, então está toda essa galera aqui. E nós temos também pessoas que, nesses 5%, um exemplo típico disso aqui são os empresários que precisam interagir com muitas pessoas, mesmo quando ele sai do emprego, ele tem motorista, ele tem segurança, os VIPs em geral, Very Important Persons, né? Políticos em geral, isso aqui se encaixa muito bem ao grupo, por exemplo, do governo brasileiro que foi para os Estados Unidos, né? Eles estariam nesses 5% aqui. Então, essa não homogeneidade, ela pode ser ampliada, obviamente, eu posso colocar mais grupos aqui, nós fizemos isso, né, para tentar calibrar o modelo em relação ao caso italiano, mas ele é um modelo de onde a gente pode partir com os cálculos. Se nós jogarmos um modelo hoje, a previsão para o Brasil, no nosso modelo calibrado pelos dados da China e da Itália, se a gente tiver G 0,6, nós vamos esperar hoje um número de casos entre 230 e 280. Se a gente colocar G 0,65 no modelo, vamos esperar 281 a 449. E com G 0,70, nós vamos esperar 450 a 530. Qual que é o melhor G aqui para nós?
é o 0,6. Por quê? O 0,6 achata mais a curva, significa que se a gente está tendo esses números de casos de ontem para hoje, ou os números de casos hoje, nós estaríamos tomando as medidas de contenção tão boas, né? 0,7 é preocupante, né? Eu não vi os números de hoje ainda, mas os números previstos aqui pelo nosso modelo é de 450 a 530. Maior que isso seria catastrófico, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo e como vai ser o número de hoje, né? Se hoje nós tivermos, por exemplo, 400 casos registrados ou 500 casos, quanto vai ser o número amanhã? Então é isso que a gente vai fazendo a previsão dia a dia. Quanto maior o G, pior para nós. Quanto menor o G, melhor para nós, tá? Essa aqui é assim que funciona o nosso modelo. Nós estamos com o modelo com G 0,6. Se esse número tiver, se o número de hoje tiver entre 281 e 449, nós já estamos ali com uma coisa que tem que ser melhorada, 0,65. E se nós tivermos com G 0,7, que é o padrão italiano, tipicamente o padrão italiano, que sobe muito rápido, o número que vai o G vai para 0,7, né? Quer dizer, que ele está assimilando o dado real, que está entre 450 e 530. Nossa prevenção estaria bem ruim. Tá ruim, tá ruim. Nós estamos indo para aquela curva lá mais azul, né? O número pode crescer muito em questão de dias. Então, estatisticamente falando, podemos concluir que o confinamento, o isolamento social total, horizontal, ele é a medida mais efetiva para combater a pandemia. Nesse momento, sim, com certeza absoluta, não se questiona isso de maneira nenhuma, tá? Essa medida é a medida de supressão, confinamento, porque nós estamos agora, para usar a palavra correta, no olho do furacão. Então, a gente vai saber se está dando certo esse confinamento nos próximos dias. Em uma semana a gente vai saber, acompanhando aqui, como que esse G vai assimilar os dados, né? Então, qual é o valor de G? A partir dos valores reais. Então, se hoje, chegar no final do dia, nós tivermos mais de 500 infecções, pessoas infectadas, nós temos sinal de que esse confinamento não está funcionando bem. Nós precisamos de medidas mais severas, né? Nem pensar em afrouxar isso. E aí isso pode repercutir em medidas políticas que estão aparecendo, né? Eu sei que tem hoje várias pessoas vários segmentos da sociedade que estão programando aí carreatas, né, para liberação, para chamada desconfinamento vertical e etc. Então é hora de a gente começar a conter essas coisas, né? Mas esse modelo que vocês estão criando aí, ele deve ser publicado e disponibilizado quando? O modelo ele inclui uma publicação, que nós vamos publicar um report, na verdade, possivelmente no hub de Covid-19 da revista Frontiers, ao longo dessa semana que entra, esse trabalho vai ser publicado. Uma vez publicado esse trabalho, e nós estamos acabando a validação do modelo, né, essa semana, agora que entra, a ideia é a gente disponibilizar o programa, né, que é um programa em Python, fácil de talvez colocar isso para interação mesmo, onde as pessoas possam chegar lá e acompanhar esse cálculo diário de previsão. E aí saber, então, como é que está variando o fator G, uma vez que ele assimila os dados reais, né? Nós vamos ter um medidor estatístico da eficiência do Estado em controlar a pandemia nos mais diferentes países. Exato, essa que é a ideia. Legal, Reinaldo. Muito obrigado por atender a gente por enquanto. A gente agradece aí a sua atenção, viu?